Dois fundos imobiliários que batem a inflação. Esse é o tema do nosso vídeo de hoje, do nosso plano 5, o plano que vai te ajudar a chegar aos primeiros 5 dígitos em investimentos, que seriam em torno de 10 mil até 99 mil reais, lembrando sempre as nossas raízes, que são os aportes, os ativos, tempo, paciência e comprometimento. Eu sou Edgar Amazonas Filho, cofundador da Symmetry, seja bem-vindo a mais esse vídeo. Mas enfim, hoje a gente vai falar de dois fundos imobiliários que podem bater a inflação, e esses dois fundos imobiliários a gente utilizou a nossa solução aqui, a nossa solução Quant, para encontrá-los. Vamos lá no nosso vídeo. E aí, sempre fazendo o disclaimer, né, não é uma indicação de compra ou de venda de qualquer ativo aqui que a gente esteja falando, a gente está mostrando aqui de forma educacional, muito conteúdo em torno aqui dos investimentos em renda variável. Hoje a gente vai focar em fundos imobiliários, a gente já falou várias vezes sobre ações, estoques, REITs, ETFs, tanto brasileiros quanto americanos, e hoje a gente vai falar sobre os fundos imobiliários. Mais especificamente, né, dois fundos imobiliários que eu encontrei aqui usando a minha solução Quant, que a gente desenvolve aqui na Symmetry. A solução Quant é exatamente o ranqueamento VAPT, né, o rank VAPT baseado em soluções como ciência de dados, machine learning, inteligência artificial, para apoio à decisão de investimentos, dentre eles investimentos como o próprio fundo imobiliário. Mas enfim, hoje a gente vai falar de dois que estão mais bem ranqueados. E lá nos fundos imobiliários a gente tem duas possibilidades de trabalhar com fundos imobiliários do tipo papel, que a gente chama. A gente já fez vídeo explicando essa história toda de papel e tijolo. E também, como eu falei, agora falei há pouco, a gente também tem fundos de tijolos. Então eu filtrei lá na nossa tabela exatamente só para enxergar os fundos de tijolos. E eu separei os dois primeiros mais bem ranqueados lá no nosso ranqueamento VAPT. Então, antes de eu mostrar quais são esses dois fundos imobiliários, deixa eu explicar um pouquinho aqui, relembrar um pouquinho da questão da inflação. Então, como eu sempre falo, a inflação aqui é o principal inimigo, né, do investidor. É ela que a gente tem que bater. E como eu sempre falo também, que inflação não necessariamente é aquela que você ouve lá no Jornal Nacional, o William Bonner falando lá que vai ser tantos por cento ao ano, estimativa, né? Você pode ter uma inflação pessoal maior do que aquela que está sendo falada lá, tá? Podendo ter aí um crescimento realmente bem maior do que aquilo e impactar na sua saúde financeira. Então, os investimentos que a gente faz é exatamente com esse objetivo principal, bater inflação, tá? Esse que é a principal meta, e principalmente a nossa inflação pessoal. Mas o que acontece? Hoje, a inflação ela está sendo estimada, né? Obviamente é uma estimação. Essa inflação aqui, eu vou colocar em verde aqui, a inflação, ela está sendo estimada aqui em 5,8%. 5,8% ao ano, né? Isso aqui dá, eu já fiz a continha aqui, 0,47% ao mês, tá? Essa seria a inflação. Por outro lado, o Banco Central tem um outro recurso que ajuda a controlar a inflação, você já deve ter ouvido falar, que é a Selic, né? A taxa básica de juros, que está hoje em 5,25% ao ano. Isso aqui também já fiz a continha, dá 0,43% ao mês. A missão principal é encontrar alguma coisa que supere a inflação, né? Nesse caso, a gente vai falar de dois fundos imobiliários que podem ter um crescimento aqui maior, né? Qual vai ser esse crescimento? Essa aqui é a pergunta que a gente vai ver, né? Então aqui eu tenho o FII, essa é a pergunta que a gente vai responder aqui. Então a gente tem o FII aqui, tem isso aqui é a inflação, e essa daqui é a Selic. A Selic geralmente acompanha ali a inflação, tá? Mas não vai ser perfeita, né? Não vai ter uma relação tão perfeita. A inflação pode estar superior àquela Selic. Inclusive, por exemplo, para você que tem um fundo de emergência, quando você faz o fundo de emergência no Tesouro Selic, a chance que você vai perder para a inflação é grande, tá? A gente já fez um vídeo, inclusive, aqui, tá? Mas, como eu falei também lá, fundo de emergência basicamente é para você segurar lá, para ter aquela, quando acontecer aquela emergência, você utilizar, não é para você ganhar dinheiro ali com o fundo de emergência, tá? Então, o FII que a gente vai falar aqui, ele vai gerar exatamente um dividend yield, né? Um dividendo, vai pagar uns juros através dos aluguéis lá, né? Para bancar o seu padrão de vida, né? Eu já falei isso em vídeo anterior sobre independência financeira, liberdade financeira. A ideia é você ter algum recurso que banque
a sua independência financeira lá na frente, tá? Nesse caso especificamente, a gente está falando do dividendo, dos juros recebidos lá pelo FII. A gente não está falando da cota. Você pode vender, de repente, a cota lá na frente? Pode. Tem questão de imposto de renda que você tem que levar em consideração, mas nesse caso específico eu estou levando em consideração apenas os juros, né, os dividendos. Pode, inclusive, você ter uma ideia, isso eu comentei no vídeo de ontem, se você não viu o vídeo de ontem, é só dá uma olhadinha lá. Quando você está na fase de acúmulo do patrimônio, você pode estar, de repente, trabalhando em algo mais arriscado, uma porção do seu capital investido em algo mais arriscado, como ações, estoques, e lá, quando você já quer usufruir, de repente você pode realocar aquele risco em algo menos arriscado, como os fundos imobiliários, os REITs, né, ou os próprios ETFs americanos e alguns brasileiros também, né? No caso aqui dos brasileiros, os ETFs brasileiros não pagam dividendos. Mas a gente está mudando de assunto, hoje o tema é fundo imobiliário, então vamos lá olhar esses dois fundos imobiliários aí que a gente encontrou de acordo com a nossa ferramenta Quant. Vamos lá. Então os dois fundos que apareceram aqui, eu estou usando a ferramenta aqui dos FIIs.com.br e o do Funds Explorer, tá? São duas ferramentas interessantes para você buscar assuntos lá fundamentalistas, né? Como a gente sempre fala aqui no nosso plano 5, a gente não faz análise fundamentalista, a gente não faz análise técnica, a gente faz análise quant. Mas enfim, só para ter uma ideia aqui, algumas coisas interessantes que eu quero destacar com vocês aqui. Nesse caso aqui, o primeiro aqui é o NIO L11, é o Newport Logística, né, um fundo de tijolo, como a gente havia adiantado. Uma outra observação aqui, ele tem 97,2% de patrimônio está alocado em imóveis e 2,8% em eu acho que é LFT, né, que seria o Tesouro Selic, né. 100% dos contratos são atípicos e todos ajustados pelo IGPM, né, e a administração entre 0,75% e 0,95% ao ano. Muita gente esquece que fundos imobiliários é um fundo, né? E por ser um fundo, tem que pagar taxa de administração lá para os administradores. E tem taxa de performance, aqui 20% sobre o QCD IPCA mais 5%. Então tem que ficar atento a essa questão aqui também. O NIO L11 aqui, para você ter uma noção aqui em termos de proventos, separando aqui o gráfico, aqui a gente observa um crescimento lá interessante, yield dele de 0,85, né? Sendo que bateu aqui em junho 1,03, caiu agora para julho 0,7, né? Não sei se vai cair depois, aí já é outra história, tá? Mas ele mantém aí um yield suficiente para bancar, né? Quase o dobro da inflação, quase, né? Quase, mas não chega a ser o dobro. Mas o importante é você entender que esse yield vai ter uma possibilidade de crescer, mas também ele pode ter uma possibilidade de cair, né? Ele sofre volatilidade, porque tem a questão da vacância, né? Ou seja, se os imóveis estão ocupados ou não com inquilinos pagando aluguéis. Então tem essa questão envolvida aí. E aí o Newport também, para você ter uma ideia em termos de ativos, né? São dois ativos em dois estados. Aqui eu já estou no Funds Explorer. São dois aqui que eu tenho aqui. Um em Goiânia, Goiás, né? E o outro aqui no Rio Grande do Sul. Tá? Aqui são 40 mil metros quadrados da Brinox. E o outro aqui Newport Log, Goiânia. 70.318 metros quadrados. Aí os inquilinos são a Hypera Pharma, a Coty e o Ontex. Esses são aí os inquilinos do NIO L11. O outro fundo imobiliário aqui é o TRX F11, também são os dois primeiros mais bem ranqueados. Para quem não viu no início do vídeo eu falei que são os dois primeiros mais bem ranqueados no nosso sistema de ranqueamento VAPT, né? Na nossa solução Quant. E o TRX F11, aqui informações importantes, a gente tem aqui 75% está alocado em imóveis, 1% em renda fixa, 23,7% em um outro fundo imobiliário, o TRX B11, tá? Então, obviamente, vai ter uma correlação muito forte com esse cara aqui, né? 96,26% dos contratos são atípicos e 3,74% são típicos. A administração 1% ao ano e também tem taxa de performance, tá? Assim como o outro lá, o NIO L11. Então, aí tem que ficar atento também a isso. Como sempre repito, os fundos imobiliários são fundos que você vai ter que pagar taxa de administração, assim como o ETF. Também o ETF é um fundo que você tem que pagar taxa de administração. Não paga taxa somente lá, compra direta em ações, compra direta em estoques, tá? Nesse caso aí você não vai ter taxa de administração. E aqui o TRX F11 são 44 ativos em 11 estados, né? Então é bem diversificado.
em termos de quantidade, mas em termos de inquilino, né, basicamente é o Pão de Açúcar, né, o grupo Pão de Açúcar, o maior inquilino aqui, alternando entre lojas Açaí e a loja Pão de Açúcar, né, basicamente são esses aqui os inquilinos, né, deu alguma bronca, o Extra também, né, do mesmo grupo, né, então o grupo Pão de Açúcar aí que realmente é o principal inquilino aqui do TRX F11, deu bronca com esse inquilino, já era, né, vai dar confusão. Em termos de dividendos, o TRX F11 supera também a inflação lá prevista, né? Lembrando que a gente está falando de inflação prevista, que dá em torno de 0,47%. Aqui, no caso de dividend yield aqui mensal, paga, né? Teoricamente, tá? Lembrando que a gente tem ainda aí risco envolvido, né? Isso aqui é um fundo de investimento de renda variável, né? Enfim, por enquanto está batendo aí a inflação. E para encerrar aqui a comparação entre os dois, aqui a gente tem o New L11 e o TRX F11, aqui em azul a gente tem o New L11 aqui no TradingView, a gente vê que ambos têm uma tendência de alta, né? A gente pega aqui em torno de 8 meses, que é exatamente aqui o tempo que a gente considera na nossa análise quant, tem uma tendência de alta, só que de cara a gente já enxerga que o TRX F11 tem uma volatilidade mais anormal. Isso a gente insere, inclusive, lá no nosso sistema de ranqueamento, leva em consideração a volatilidade. Então, de cara, a gente vê um comportamento aí bem mais volátil com o TRX F11. O crescimento, ele teve um crescimento maior, né, 7,49%, enquanto o New L11, 4,99%. Os fundos imobiliários, eles vêm sofrendo essa volatilidade mais intensa, né, tem crescido muito menos, né, tem uma certa apreensão aí em torno dos fundos imobiliários. Mas enfim, são esses dois aqui que a gente encontrou na nossa ferramenta Quant. Se você achou interessante, pode pesquisar mais, estudar mais sobre o fundo aí que você de repente achou interessante. É bem fácil sim de adquirir qualquer um deles. Você vai lá na sua corretora, só colocar o código lá que você vai encontrar. Certo, pessoal? O vídeo fica por aqui. Espero que você tenha gostado. Se gostou, não esqueça de deixar o like. Comenta aí se você achou interessante esses dois fundos imobiliários. Amanhã a gente vai falar sobre REITs. E também não esqueça de compartilhar com seu amigo que também está querendo, amigo ou amiga, que está querendo também construir esses primeiros 5 dígitos em investimentos. Não esqueça também de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Abraço e até amanhã.